Bandeirantes, Luiz Felipe Nunes está aqui conosco para trazer o que nós temos de novo em relação à investigação da suposta tentativa de assassinato de José Aprígio, ex-prefeito de Taboão da Serra. Isso aconteceu às vésperas das eleições do ano passado, em outubro de 2024. E ontem nós fomos surpreendidos com a informação de que o inquérito aponta que o atentado foi forjado. E agora, Luiz, quais os próximos passos? Bom dia para você. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia também para toda a nossa audiência. A grande questão que a polícia investiga, tenta entender neste momento, é compreender se existe uma prova concreta que classifique o grau de envolvimento do ex-prefeito, o José Aprígio, ex-prefeito de Taboão da Serra, neste caso. Porque já tem ex-secretários investigados, o irmão do José Aprígio, que também já foi secretário, foi investigado, foi preso, e agora a polícia tenta entender qual era a ciência que o José Aprígio tinha sobre este crime, um atentado, ou suposto atentado. Se é que tinha, justamente. Mas estranho, né? Tudo muito estranho. Exatamente, porque é um caso onde todas as pessoas ao redor dele já foram classificadas como partícipes deste crime, esse suposto atentado de assassinato, mas é um caso que chama a atenção porque o José Aprígio ele foi ferido nesse suposto atentado, porque os criminosos utilizaram uma AK-47, um fuzil, para fazer esse suposto atentado que causou problemas na blindagem do carro que o José Aprígio estava naquele momento, dia 18 de outubro, ou seja, perto do segundo turno das eleições em Taboão da Serra. Naquele momento ele tinha ido para o segundo turno em segundo lugar, em primeiro lugar estava o engenheiro Daniel, que de fato levou aquela eleição. O próprio engenheiro Daniel foi investigado naquele momento, mas depois a participação dele foi retirada das investigações, e a gente tem uma fala do delegado responsável pelo caso, o Hélio Bressan, que ele revelou diálogos entre os participantes desta falsa tentativa de assassinato. Há na investigação de que alguém teria dito, olha, vamos fazer tiro de pistola. E aí teria sido dito o seguinte, falou, não, de pistola ninguém vai acreditar. Vamos fazer tiro de fuzil. Qual é a blindagem do carro? A blindagem é assim, a blindagem é assada. É uma questão que até esse diálogo do delegado revela de que, se constatada que o prefeito realmente participou, o ex-prefeito participou, essa questão de que utilizaram um fuzil é extremamente complicada, porque perfurou a blindagem do carro e ele foi atingido por estilhaço. Ele Poderia ter matado. Poderia ter matado. Se o atentado foi forjado nesse nível, ele poderia ter morrido mesmo em um atentado falso. Então teve consequências de fato para o prefeito. Esse diálogo revela que os criminosos queriam dar mais autenticidade aos fatos, mas já foi constatado de que foi forjada essa tentativa. A operação policial de ontem encontrou as armas do crime, uma AK-47, um fuzil, encontrou muito dinheiro também, teria sido gastos mais de 100 mil reais, 85 mil reais pelo fuzil e 15 mil reais em munição para cometer esse crime, então um crime bem caro, e os executores teriam recebido ao todo 500 mil reais. Então um crime que envolve muito dinheiro, além desse dinheiro que foi apreendido pelos policiais, um montante de 320 mil, além de celulares, armas e computadores. A gente também tem uma fala do promotor de justiça, o Juliano Atoge, que detalhou o esquema. A gente acompanha agora. São dois intermediários, duas pessoas que fizeram essa interlocução dos mandantes com os executores. Então eles forneceram toda a logística, eles que compraram o fuzil, eles que reuniram os executores, eles que acharam esses executores, por isso a necessidade de prisão deles. A defesa do José Aprígio nega que ele tenha qualquer envolvimento nesse caso, mas agora a polícia tem esse trabalho de fato, chegar a uma conclusão do quanto o José Aprígio sabia, se sabia de alguma coisa que aconteceu, mas agora essa investigação segue esse novo rumo, Lupato e Sabino. Tudo muito estranho, tudo dependendo de muita investigação. Um candidato a prefeito sofre um atentado com tiro de AK-47, ou seja, de fuzil no carro blindado, se fere e a polícia chega à conclusão que o atentado foi forjado. Forjado, mas supostamente aquele que se beneficiaria do atentado eleitoralmente
também se fere no atentado. Então, ainda a história não fecha, a gente precisa acompanhar um pouco mais para entender o que aconteceu. Agora, se for isso mesmo, se for isso em detalhes o que a polícia está falando, isso tem cheiro de crime organizado. Hein? Obrigado, Luiz. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Rádio Bandeirantes. Fechada com você.